Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês que estão aqui, a você que está na sua casa. Uma boa noite. Que possamos realmente adorar e bendizer o Senhor nessa noite. O Senhor nos convida a ser pedra de adoração. Ele nos diz lá em 1 Pedro que devemos levar a Ele a adoração para que suba como incenso suave a Deus. Coloca para mim, irmãos. Dá para pôr? 1 Pedro. Vamos ler. 1 Pedro 2, desculpa. Vamos ler esse texto maravilhoso. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Amém? Quem é essa pedra, irmãos? Jesus Cristo. Você já está aqui, saiu da sua casa, não perca essa oportunidade de adorar e bendizer o Senhor nessa noite. Deixa aquela adoração subir ao Senhor como incenso agradável a Deus, e Ele retribuirá com a presença dEle, com o Espírito Santo. Deixa Ele encher teu coração. Tira tudo que te impede nesta noite e vamos adorar ao Rei. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, poder adorar, bendizer o teu nome. Que tudo, Senhor, seja para ti, para a tua honra, para a tua glória, porque, Senhor, estamos aqui, Senhor, como verdadeiros adoradores, prontos, Senhor, para adorar, bendizer, engrandecer teu nome. Recebe nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa gratidão, e que o Senhor se agrade de nós, a ponto do Senhor trazer a sua presença tão pertinho de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, por alguns segundos, meu Pai, poder tocar em Ti, Senhor, nem que seja no mundo espiritual, Senhor. Que Teu nome seja glorificado nesta noite, que Teu Espírito Santo passeie no meio de nós, que Ele se faça presente neste lugar, e que Ele se manifeste a cada um de nós, naquilo que precisamos, daquilo, Senhor, que desejamos, mas aquilo, Senhor, que queremos entregar a Ti. Recebe nossa adoração e nosso louvor, e que as palmas, Senhor, louvem o Teu nome nessa noite. Amém? Recebe, Senhor. Nós cremos na palavra que diz: aqueles que estão em Cristo,
nova criatura é. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Declare: eu sou filho, eu tenho uma nova vida em Cristo. E é isso que nós queremos profetizar sobre você. Uma porção de ânimo para o finalzinho dessa semana, porque nós cremos na filiação que encontramos no Senhor. Aleluia! Vamos declarar juntos? Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Vamos profetizar? Muita coisa à minha volta vai ter que mudar, em nome de Jesus. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. Aleluia! No lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. E se a tristeza olhar pra você? E se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. Profetiza nessa noite. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. Aleluia! No lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Haverá cura, restauração. E se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Olha o que ele fez por você. Deus amou o mundo que ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. Esse é o nosso Deus. E a todos quanto a ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode declarar: filho? E Deus amou o mundo que Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. Por isso que você está aqui. E a todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Declare. Eu tenho. Com fé, profetize nessa noite. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Vamos celebrar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Nós queremos, Senhor, nós queremos que como filhos, nós temos a sua vida correndo sobre nós. Aleluia, aleluia. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor tem uma palavra de encontro ao seu coração. Ele tem um novo amanhã para você.
Existe um versículo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem logo pela manhã. Deus tem um novo sobre a sua vida hoje. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, você está assim, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Mas olha, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou pra te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte. Creia na honra de Deus. Quem mandou largar a rede? Volte. Filho, eu vou te honrar. Oh, te honrarei. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, Não pare, Ele está vendo. colheu todas as tuas lágrimas e mandou. Ele está falando com você. Pegue o que Ele te entregou e volte para o ar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele vai te honrar. A tua bênção já não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mandar você crer. A tua história chegará ao tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar. Volte para a promessa. Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte.
te honrar, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te levantar nessa noite, Ele vai te curar, pra vencer, pra conquistar. Feche os seus olhos onde você está. O Senhor tem cura para o seu coração. O Senhor tem cura para sua casa, tem cura para sua família. Não é hora de parar, é hora de avançar. Assim como o apóstolo Paulo diz, olhando para frente, eu me esqueço de tudo que passou, de tudo que eu sofri. Eu olho para o alvo que é Cristo. Então nessa noite receba essa palavra no seu coração, receba essa promessa sobre você. Não é hora de parar, não é hora de olhar para o passado, não é hora de retroceder, é hora de avançar, é hora de avançar. Pegue a sua rede e jogue ao mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou parar? Não pare, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Só tem honra para quem é filho. Só tem honra para quem é filho. E não foi à toa você estar aqui hoje. Nós não somos mais escravos deste mundo. Não somos mais escravos do sistema, porque nós nos tornamos filhos de Deus. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, vocês serão salvos, livres. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Ele está aqui. E Ele está aqui trazendo um ambiente de liberdade. Sabe por quê? Porque nós temos filhos aqui. Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu sou filho amado. Eu tenho um pai que é por mim. E a honra de Deus, ela está chegando. Você crê? Você crê de verdade? Você toma posse nessa noite? Então diz: eu tomo posse nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. O inferno vai ter que ouvir. Eu não sou mais escravo. Não há medo sobre nós. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez declare: eu sou, não sou. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Aleluia.
sou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar, declare. Abriu o mar pra eu. Foi isso que Ele fez por você? Ah, Senhor, derrame desse amor mais sobre nós. Me resgatou e agora você está aqui, pode cantar com alegria. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vocês, eu sou filho. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está sentindo culpado, se às vezes você está sentindo que você não é filho de Deus, se você está sentindo um peixinho fora d'água. Mas eu quero dizer uma coisa: o próprio Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Você é o meu filho. Você é o meu filho e você faz parte do meu projeto. Eu tenho um plano para você. Então não se sinta do lado de fora do aquário, porque você é filho. Não dê ouvidos para o que o diabo tem a dizer sobre você, que você é o maior pecador da face da terra, porque o Senhor, Ele ama o pecador. Ele ama a mim e a você. O Senhor me ama e o Senhor te ama, amém? Ele te ama. E não foi à toa que você está aqui nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo, da tristeza, da depressão. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais da prostituição, do pecado. Você não é mais. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais. Profetiza. Escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho Vocal. de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Aleluia! Glória a Deus! Cumprimenta quem está perto de você. Pode se sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Diminui um pouquinho meu volume aqui. Mateus de volta, olha só, bronzeado. Muito bom ir para a praia, né, Mateus? Cadê a esposa? Agora, esposa. Está estudando? Está trabalhando. Legal. Muito bem, boa noite a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Esta é a casa do nosso Pai, casa espiritual, casa de edificação, casa de oração, lugar onde renovamos as nossas forças, onde recebemos aquilo que o céu tem para compartilhar com a terra. Aqui nós ouvimos a sua voz, podemos dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aqui nós somos adestrados em nosso espírito a viver aquilo que humanamente não conseguimos viver. Que bom que você está aqui, que haja uma conexão verdadeira, sincera, entre a terra e o céu nesta noite. Que você possa abrir o seu coração e oferecer para Ele tudo aquilo que você tem para oferecer. Talvez nesta noite você diga assim: eu não tenho nada para entregar. Engano teu. A palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Tudo que Deus quer é ouvir da sua boca: eu me entrego a ti, eu sou teu, quero viver para ti, eu te amo, Senhor. Hoje pode ser uma noite de rompimento na tua vida, uma noite de mudança e transformação, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há um doce Espírito. Dó. Sol. Sol. Vai. Há um doce Espírito. Bem suave. Aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renova
os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Só vocal doce. Doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Quase. Glória a Deus. Amém. Amados, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu aprendi foi receber do céu aquilo que está faltando na minha vida. Eu vou repetir. Uma coisa que eu aprendi, me acompanha, tá? Uma coisa que eu aprendi foi receber do céu, ou melhor, receber aquilo que o céu tem para a minha vida. Nós achamos que a terra tem algo para nos dar, e a gente busca aquilo que muitas vezes não traz vida, traz morte. E o diabo, ele empacota muito bem, ele disfarça aquilo que ele entrega. Durante um tempo, a pessoa tem um entusiasmo, alegria da alma, empolgação, mas daqui a pouco ela perde o encanto. Ela se frustra, ela se decepciona, ela se desilude. Amém. Queridos, boa noite para quem está em casa, você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Eu não sei se eu consigo ver quem está em casa, deixa eu ver aqui. Se eu consigo dizer a paz do Senhor para quem está em casa, deixa eu tirar o volume aqui, né? Vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Iglesia de la Fe Cristiana. Estou muito contento de estar acá. Ok, vamos ver aqui. Muito bem, vamos ver quem está aqui com a gente. O Marcos Galvão, glória a Deus pela vida do Marcos Galvão, sua família. Deus abençoe, viu, Marcos? O Genésio, dá para sentir teu perfume daqui, viu? A Liz Mineirinha, boa noite. A Maria Conceição, a Joyce Prata, a Kelly Godoy, o Toninho e a Rose,
Muito bem. É isso aí. E a Denise e o Reginaldo Borges. Estão em casa, né? Acabou a gasolina, ficaram em casa hoje. Deus abençoe esses irmãos queridos e amados. Tá aí o Regis. Cadê a mulher, Regis? Ah, tá no Ministério Infantil. Tá certo. Estão presentes, né? Deixa eu falar uma coisa. Hoje nós trazemos as nossas condolências à família Arantes. A Luciana foi nossa funcionária durante muitos anos, uma pessoa assim muito especial, que amamos demais. O papai dela passou mal ontem e faleceu por conta de um infarto fulminante. Nós, neste momento, nos solidarizamos com a família, com os parentes, com os amigos. Estivemos no sepultamento hoje. É algo assim realmente muito triste. E que o Espírito Santo de Deus possa consolar a família. Amém? Glória a Deus. Tem alguém pela primeira vez hoje aqui para eu conhecer? Primeira? Segunda? Ah, tem ali. Como é teu nome? Cris. Tudo bem? Deus abençoe, tá? Glória a Deus. O de camisa amarela aí, como é o nome? William? Você está bem, William? Deus abençoe, viu? Quem mais? Eu sei que não é a primeira vez, né, William? Amém. Glória a Deus. Como é que está o braço, filha? Está bem? 2 anos sem corrimão. O Davi instalou, ela cai e quebra o braço. Ela é do contra mesmo, Júlio. Mas graças a Deus, está bem. A gente orou por ela. Foi na quinta que a gente orou? Terça? Feriado, bagunça tudo a cabeça da gente, é ou não é? Muito bem. Eu gostaria que colocasse a nossa agenda, por favor. Os irmãos podem assistir de casa, né? Agora, pode ver a agenda em casa, né? Legal, muito bem. Podem postar, se o pastor está bonito ou não. A Leise faz isso, só as fotos dela ficam legais. As minhas ficam assim, ó. Não sei o que ela faz, é inveja. Outubro, nós tivemos a festa das crianças, foi muito legal, né, gente? Eu quero agradecer todo mundo que participou nos bastidores, que se mobilizaram, que fizeram a sua doação, que serviram, viu? Deus abençoe muito vocês e que Deus possa abençoar muito a nossa criançada, né? E vamos ver cada uma delas crescendo na presença de Deus e aprendendo o que a gente tem para passar para elas como legado, em nome de Jesus, amém? Depois, convocação da liderança, nós não vamos ter esta reunião amanhã, por conta de uma série de razões, uma delas, falecimento do pai da Lu, temos algumas outras que a gente está orando para que se resolva, porque é importante os nossos líderes principais poderem estar aqui, e vamos então transferi-la para o começo do mês, né, Leise? Aí a gente vai passar direitinho a data depois. O curso de batismo está confirmado, dia 22 de outubro, às 19h30, você que não é batizado, venha nesse curso. Venha ouvir o que temos para compartilhar com você. São coisas muito interessantes à luz da Bíblia. Você vai tirar, assim, as suas dúvidas. E o Espírito Santo vai selar na sua vida aquilo que precisa ser confirmado em nome de Jesus. Então, que os nossos adolescentes venham, que os nossos adultos venham, que você que
tem sido incomodado no teu espírito para descer as águas, se batizar, confirmar publicamente o seu voto a sua decisão de entrega, por favor, venha. Vai ser uma grande bênção. Então marque essa data aí na sua agenda. Curso de batismo, que é um cursão intensivo, é um dia. Depois nós vamos ter outros cursos, o de membresia, para você se tornar membro da igreja, não é? Entender um pouco da visão da igreja e aprender os primeiros passos. Depois nós temos o batismo no dia 23 de outubro, vai orando para não chover, porque se tiver chuva vai ter batismo com chuva e tudo. A gente já fez um batismo com 11 graus. Eu desci as águas e eu confesso aos irmãos que eu não tive tanto frio como em alguns dias ensolarados. Não é? Eu me lembro do batismo da Denise, a Denise ia casar, né, Regis? Com o Regis. E eu disse, eu não vou casar você se você não batizar. Ela falou, onde batizarei? Eu falei, vamos lá na chácara do Neco. Aí a gente chegou lá, não deu para batizar na piscina, né, Regis? Aí tinha lá uma fonte, não sei como é que chamava aquilo, um tanque, eu não sei o que era, uma fonte, um tanque. Oi? Uma bica. Não chegava a ser, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Foi ali mesmo, né, Regis? A gente batizou a irmã ali. Eu lembro que estava frio também, né, Regis? A irmã saiu assim, glória a Deus, aleluia. A gente achou que era o Espírito Santo, era o frio, aleluia, glória a Deus. Era o frio, tá? Aí depois, no dia 30/10, a gente vai votar com consciência. É ou não é? Estou de marcação com você, companheiro. Você é da classe metalúrgica. Eu sei. O Fábio? Eu sei que você já foi anarquista. Eu tenho sua ficha, companheiro. Mas a gente brinca, a gente dá risada, mas olha, o futuro do Brasil está nas nossas mãos. E nós precisamos votar com consciência, sem brincadeira. Não anule o seu voto, não vote em branco. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. É ou não é, Leandro? O Leandro ontem ele estava impossível, aí eu soube, viu? Pois é. Oi? A gente vai ver já. Me lembra, tá? Quando eu terminar aqui, tá? E depois nós temos a consagração dos oficiais no dia 19/11 e depois a formatura do curso de crescimento espiritual dia 19. Nós temos um vídeo para assistir do batismo. Os irmãos que estão em casa vão poder assistir conosco. Vamos ver juntos.
nós vamos receber essas pessoas com muito carinho e derramar sobre elas muito amor. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High.
Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is the light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Saia daqui hoje com esta palavra profética. Anda na presença dele. Vão na paz, abençoados, em nome de Jesus. Coisa linda, né? Emociona, né? Mas é aquilo, o inimigo gosta de estragar a festa. Tem sempre alguém que pensa assim, onde estão estas pessoas? A pergunta certa é, o que eu fiz para cuidar destas pessoas? Aí mexe com o brilho da gente, não mexe? A gente passou pela pandemia, muita coisa aconteceu, mas eu quero te falar uma coisa. O inimigo não pode segurar você. O inimigo não pode impedir você de fazer a obra de Deus e ganhar Bragança Paulista para Jesus. Vocês viram que coisa linda? Você viu você, Cris? Que alegria. Muito lindo. A gente tem que fazer festa mesmo, sabe? Várias pessoas se convertendo, né? E entregando a vida para Jesus. A gente não pode estar apático. Aí a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos, parece que um dia da semana vão fazer os cartazes, né? Quinta-feira, acho, não sei. Vai ver um dia, os irmãos vêm e juntos a gente confecciona os cartazes para poder receber os irmãos. É muito legal a gente estar junto, desenhando, pintando, recortando, colando, né? É impactante, né? A pessoa é um choque, né? Porque ela é recebida assim com tanto carinho, com tanto amor, Charlão chorando, Graça chorando, olha só, né? Eu sei, arrependimento. É nada, querida, é lindo, viu? Que estas lágrimas possam regar bons frutos na vida de vocês, na vida de outras pessoas. Principalmente na sua vida, Aninha. Viu? E uma outra coisa bacana que a gente vai fazer esse ano, sabe o que é? Uma família que se batiza vai ser recebida por outra família da igreja, que ela nem conhece, talvez nem conheça, mas ela vai recepcioná-la para almoçar, para jantar,
para ser acolhida na igreja. Não é gostoso isso? Não é? A gente receber em casa e falar, olha, irmão, tem que falar assim, esse almoço é especial para receber você que está entregando a vida para Jesus, que entregou a vida para Jesus, que desceu as águas, que se batizou. Nós queremos honrar vocês com esse almoço, com essa janta, né? E queremos dizer que amamos muito você. Não é? É lindo demais isso, não é? É gostoso demais ser crente. Amém. Se você ainda não preencheu o seu cadastro do batismo, preencha, destaque somente essa parte que me interessa, para que a gente possa fazer o cadastro, tá bom? Eu pensei que tinha comes e bebes só no integrando, tem no batismo também. Jesus, tem que entrar em jejum já, para Deus levantar recurso. Mas os irmãos colaboram, né? Isso é legal, né? Um traz um bolo, outro traz um pão recheado, outro traz, né? Muito legal. Então, aí você recorta isso daqui, destaca, e você fica com isso aqui para estudar, tá bom? Para ler sobre o batismo, estudar sobre o batismo. Mas isso aqui você entrega lá na frente ou na hora da oferta. Integrando, que é o dia que nós recebemos os irmãos numa reunião especial, onde vocês são integrados à igreja como membros do corpo de Cristo e deste ministério, desta igreja local, chamada Igreja da Fé Cristã. Tem café também, né? Oh, Jesus da glória, só graça. Hoje eu fiz uma reunião com a Michele e com o Daniel, a gente discutindo sobre valores de café, né, Michele? Misericórdia. Mas Deus é provedor, e principalmente quando nós queremos honrar os irmãos, a gente faz com tanto amor, né? Essa semana, graças a Deus, no dia 10, segunda-feira, mais uma vez, esmagamos a cabeça da serpente, pagamos as nossas contas, amém? Vamos aplaudir a Jesus? Não vou dizer para os irmãos que é fácil, mas eu vou dizer uma coisa: Deus chamou a gente para um desafio, e eu gosto de um bom desafio, e eu gosto dos irmãos que têm coragem como eu, que dizem, pastor, o senhor não está sozinho nessa batalha, o senhor pode contar comigo. E não é só oração, não, a gente tem que estar junto também na oferta. Então não é fácil levantar o montante que a gente tem que levantar no dia 10 para saldar os compromissos. Só de aluguel são R$25.500. Tem irmão que diz assim, pastor, não é mais fácil a gente procurar um lugar mais barato? Isso é se acovardar. Jesus disse, é mais fácil eu dizer, os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama, levanta e anda. O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, não é? Então, toma a tua cama, o aleijado, o paralítico, toma a tua cama, levanta, anda, a tua fé te salvou. Então, contra fatos não tem argumento. Às vezes, você tem que pensar assim, Deus está com a gente, porque para cuidar da gente, como Deus faz, é muito amor envolvido. Amados, são mais de 7 anos neste lugar, sem atrasar um aluguel. Não é fácil. Você que paga aluguel sabe disso. Às vezes o aluguel é menor e às vezes é uma luta, né? Tem que juntar tudo, tira daqui, coloca de lá, para poder saldar o compromisso. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu fico cada vez mais apaixonado por vocês. Tem irmãos que dizem assim, né? Ah, pastor, sai e vai para um lugar mais barato. Só que quando vai para um lugar mais barato, vai chegar uma hora que ele vai dizer, pastor, não está dando, vamos para um lugar mais barato? Daqui a pouco ele diz, não está dando, vamos para um lugar mais barato. Daqui a pouco a gente está na praça, ao ar livre, fazendo culto. Por quê? Se depender da fé dele, acaba tudo. O que a gente precisa é andar na mesma fé, no mesmo espírito, nesta ousadia profética, e dizer, Deus supre,
Deus manda, Deus faz, a obra é dele, não é? Então ele cuida. Agora, bem-aventurados sois vós, que é dizimista e ofertante, porque o Senhor há de honrar de uma forma sobrenatural cada um de vocês. Tem irmão que diz: pastor, eu já entreguei meu dízimo, já entreguei minha oferta, já entreguei minha semente, mas o Espírito Santo me tocou, eu quero fazer algo mais, a mais. E entrega. São os irmãos mais abençoados. Quem murmura não é abençoado. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração. Ah, o pastor está mandando recado de novo. Sim, senhor, estou. Sabe por quê? A igreja não é só minha, a igreja é nossa. Somos uma família. Amém? Quando dói em você, dói em mim. Então, quando doer em mim, tem que doer em você também. Agora, não é fácil, hein? Imagina só, nós temos uma despesa alta no mês. Mas Deus é maravilhoso, porque quem contribui é aquele que é abençoado. Quem não contribui é porque ele não entende que aquilo que ele recebeu veio da parte de Deus. Então, quando ele devolve, ele está praticando a generosidade, o amor, o reconhecimento, a fé, a adoração. Isso é muito importante. Então, o meu conselho para você como pastor é: se você ainda não é dizimista e ofertante, seja. Não fique um dia mais sem estar debaixo dessa cobertura, porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós. Quando cuidamos da casa de Deus, Deus cuida da nossa casa. Então Deus nos honra. E eu estava dizendo para o Fabrício, Fabrício, eu gosto dessa adrenalina, de orar, pedir e Deus fazer. Nem sempre foi assim, viu? Mas hoje, ou a gente vai ou a gente vai. Ou Deus faz ou Deus faz. A gente não tem para onde correr. Então a gente aprende a confiar em Deus. Este é o conselho que eu dou para você: aprenda a confiar, para que Deus honre você, para que Deus te promova, para que Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua oferta, desde a menor até a maior. Para Deus, o mais importante não é o valor, mas é o coração. Uma coisa que eu aprendi, gente, há muito tempo na minha vida, foi que não dá para ser crente, guarda isso, hein? Não dá para ser crente sem você ser um abençoador na casa de Deus. Por quê? Uma coisa está ligada à outra. Às vezes você não tem um microfone na mão para pregar, mas você foi levantado por Deus como empresário, empreendedor, comerciante, profissional liberal, autônomo, enfim, para cuidar dessa obra. Dá para você dizer comigo: é uma honra. Porque quando chegar lá em cima, o Senhor vai te perguntar, ou melhor, Ele vai dizer assim: servo bom e fiel, adentrai ao meu descanso eterno. Olha o que a Bíblia diz. Mas Ele vai dizer também: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então nós podemos fazer muito mais para Deus do que temos feito. Paulo diz assim: me mostre a tua fé que eu mostro as minhas obras. Fé, então, está ligada também às obras. Então não é só orar, é você fazer sua parte, é você entender: eu faço parte da engrenagem. É a luz que é paga, a água que é paga, tantos outros
compromissos que nós temos, contratamos esse serviço para transmissão dos nossos cultos, tudo isso é pago. Temos um sistema, o nosso site, aplicativo, tudo é pago. A ração dos cachorros. E come, gente, 20 quilos por semana. Eu estou desconfiado que está tendo desvio. A gente fez vamos fazer uma CPI, chama Billy Control. CPI que a gente... que eu pensei que estava indo para o CDHU. De repente, agora não pode ser. É brincadeira. Mas você imagina a ração para os cachorros, veterinário. Esses dias tivemos que cuidar de um deles, amados, R$2.500. Mas eles que ficam de guarda junto com os anjos do Senhor, de madrugada aí. Os anjos do Senhor e os cachorros. Mas a gente tem que cuidar deles, né? São 4. Um American Bully, um Boxer, 2 Rottweiler. Um camarada passou aí fora, ele falou assim, viu, os cachorros são bravos. Eu falei, eles não gostam de ímpio. De pecador eles avançam. Ainda mais se tiver com má intenção, né? Você é mordido e você tem que gritar assim, eu recebo Jesus! Aí os cachorros soltam. Porque se morder e você não se arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus, você, misericórdia. Né? É ou não é, Fabrício? Um pouquinho mais para cima, o Augusto não tinha nascido. Porque mordeu o Fabrício. Chega, vocês estão muito risonhos. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Gostaria que você nesta noite, o Charlie, eu gostaria que você separasse nesta noite o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O Pix já está sendo projetado. O pessoal de casa também vê o Pix? Tem que pôr para o pessoal de casa, tá? Pix. Coloca o Pix para o pessoal de casa também. Mas nós temos aí já na transmissão do culto, você que não tem o Pix, por favor, faz o teu Pix agora, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua prosperidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito com você. Pega o envelope, levanta a mão lá, balança a mão aí para ele ver você. Nós temos a maquininha de cartão também, você pode fazer sua oferta no cartão e faça a sua transferência, depósito ou entregue na administração da igreja durante a semana, em nome de Jesus. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Vamos ficar em pé. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, Harmoniza. adorar é minha essência. Aleluia. Estenda as mãos para cá, diga obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante da tua casa. Levanta, Senhor, novos dizimistas e ofertantes.
Obrigado por aqueles que voltaram a dizimar e ofertar. Que as suas vidas prosperem cada vez mais. Em nome de Jesus, apresentamos nossos irmãos, irmãs, aqueles que estão passando por um deserto estreito, aperto, aqueles que são empresários, empreendedores, que têm o seu comércio, o seu negócio, que são autônomos, profissionais liberais. Abençoe cada irmão, Pai. Abençoe aqueles que têm uma demanda na justiça, que estão esperando a sua aposentadoria sair, a sua pensão, esta indenização. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, este irmão. Nós cremos no teu milagre, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar a respeito do poder do perdão. Vou repetir, o poder do perdão. Eu não sei se você sabe, mas o perdão, ele tem poder. E não se trata de pouco poder, se trata de muito poder. O crente não imagina o poder que Deus libera sobre a vida dele, quando ele se dispõe a perdoar. Por outro lado, o diabo também tem em suas mãos poder. E não se trata de pouco poder, mas de muito poder para destruir, para enfermar, para paralisar, para impedir que o propósito de Deus se cumpra. Então você precisa fazer uma escolha. Eu quero o poder de Deus para a minha vida, ou vou permitir que o poder do diabo me destrua. O crente muitas vezes, ele não sabe lidar com as questões da vida. O ser humano é um ser emocional. Em um só dia, ele oscila muito. A sua vida pode ser uma montanha russa emocional. Deveria existir um medidor para aferir, avaliar, medir como anda as nossas emoções e os nossos sentimentos. A maior parte de nós, como gente, por conta da nossa humanidade, se não vivemos o amor de Deus, vamos perder muito ao longo da nossa vida, por não saber administrar certas crises. E todos nós vamos passar por situações muito delicadas. Eu acredito que muitos de nós aqui temos aí traumas, complexos, tormentos, crises de identidade, crises existenciais. Muitos foram feridos desde a mais tenra infância. Cresceram. Na adolescência também foram feridos, rejeitados, desprezados, ignorados, descreditados. Na vida adulta, quando a pessoa tem que encarar a vida de uma outra forma, quando ela percebe que não é mais uma aventura, não dá para ser um adolescente, temos que aprender a ser consequentes, responsáveis. E não é fácil viver, gente, porque as pessoas, elas vão te decepcionar, as pessoas vão te frustrar. Você vê que isso acontece dentro da sua casa, você vê que isso acontece com os parentes,
Você vê que isso acontece com seus amigos. Companheiros de trabalho, colegas de estudo, conhecidos. Ninguém aqui em sã consciência quer ter inimigos gratuitos. Quando você não os tem, alguns deles vão ter você. Por quê? Inveja, ciúme, egoísmo, possessão. São alguns sentimentos que nos estragam. Porque quando a gente fala do perdão, a gente pensa assim: sou eu quem tem que perdoar. Mas muitas vezes nós somos usados pelo inimigo, talvez sem querer, para ferir também. Tiago fala a respeito do poder da língua, como ela fere. Ele diz que aquele que consegue domar a sua língua, consegue viver bem. A Bíblia fala que a língua é como um chicote. Você sabe o que significa? Nesta linguagem figurada, comparar a língua a um chicote. O chicote é um instrumento de tortura, de castigo. Muitas vezes nós usamos a língua como se fosse um chicote. Quando fala que a língua é como uma espada, é um instrumento de morte. A curta distância, a pessoa não apenas fere, mas ela pode matar a outra. Quando fala que a língua é como se fosse uma pena, e naquela época a pena era usada como caneta. Isso representa que muitas vezes nós marcamos a vida do outro. E não marcamos positivamente, marcamos negativamente. Por que é que nós fazemos mau uso da nossa língua? É porque achamos que os outros não vão ser machucados por nós, pelo nosso jeito. Você sabia que o teu jeito pode incomodar as pessoas? As tuas palavras. Eu costumo dizer que o mais importante não é o que você fala, é como você fala. Você pode se exprimir, se expressar, nomear os teus sentimentos. Isso é saudável. Mas o faça com respeito. Muitas vezes acabamos por ferir e passamos pela vida apenas como vítimas capazes, colecionando feridas, listando pessoas, e nós marcamos, e nós temos uma atitude de vingança, porque não andamos em amor. E o crente e a igreja precisa aprender a andar em amor sempre. Pastor, não é fácil andar em amor sempre, mas é possível. O Espírito Santo, quando te traz maturidade, você não vai viver mais escravo daquilo que aconteceu ou não aconteceu por conta de expectativas que colocamos sobre pessoas. Porque o tempo todo nós fazemos isso. Isso te traz insegurança. Você não pode colocar a tua vida na mão de outra pessoa. A tua vida tem que ser colocada na mão de Deus. Quando você não entende isso,
você vai viver enfermado. Quando a Bíblia fala de cura, se refere a cura para o corpo. Quando fala a respeito de enfermidade, fala de cura para a alma. Deus é o Deus que cura o corpo, Deus é o Deus que cura a alma. Muitos de nós podemos dizer: eu perdoei, eu deixei para lá, isso não me incomoda mais. E aquilo fica somatizando, cristalizando dentro da pessoa, e faz ela enfermar, adoecer. Isso vai trazer consequências, patologias, doenças. Este assunto que nós estamos falando hoje abre portas, brechas, dá legalidades e direito ao diabo de atacar sua vida. Ele pode roubar as tuas bênçãos, ele pode retardar o propósito de Deus na tua vida, isso pode te esfriar espiritualmente, isso pode roubar a tua fé. E você, por certo, deve conhecer irmãos que lá atrás foram uma grande bênção. Muitos deles, acho que até foram muito usados pelo Senhor. Mas em um determinado momento, a pessoa não praticou o perdão. E por não praticar o perdão, a pessoa tropeça e cai. Enquanto ela não enxerga que precisa da misericórdia do Senhor, a vida espiritual dela fica estacionada. Deus tem planos para a sua vida, Deus quer usá-lo, usá-la, mas por conta de um coração endurecido, onde muitas vezes você diz assim: eu tenho razão. Quando você diz assim, eu tenho razão, você está cheio de justiça própria. E a justiça própria, ela se estabelece por conta do orgulho. Aí não tem mais conversa, não tem mais negociação, não tem mais acordo. Porque o diabo tira da pessoa todo sentimento bom. Agraciado é você, quando alguém te pede perdão e você diz: eu te perdoo, olhando nos seus olhos. Não faça isso, eu não sou Deus para te perdoar. Você sabia que isso é resposta do nosso orgulho? Eu não tenho do que te perdoar. Isso é resposta do nosso orgulho, do nosso ego. Você tem que aprender a dizer: eu te perdoo, e perdoar de verdade. E esse perdão acontece por conta do Espírito Santo trabalhando no teu interior. Porque sem o Espírito Santo não existe perdão verdadeiro, genuíno, legítimo. Eu mesmo não sabia perdoar. Eu tive que aprender a perdoar. Eu pensava que sabia. Se você diz que perdoou e continua falando sobre aquele assunto, é sinal que você não perdoou. É sinal que você não limpou o seu coração ainda. E sabe aonde que o diabo ele vem e arrasa com a igreja de Cristo? É na área das emoções, dos sentimentos, na vida afetiva. Por quê? Nós buscamos aceitação e aprovação das pessoas. Nós queremos ser elogiados. Nós queremos que o nosso trabalho seja reconhecido. Nós queremos ser populares. Nós queremos ser
diferentes dos demais. Quando você aprende a morrer para você, você vai querer promover Cristo na tua vida. Eu lembro de um cântico que a gente cantava dizendo assim: levanta Cristo, alto, bem mais alto, levanta Cristo cada vez mais alto. Esse é o segredo, nós precisamos aprender a levantar Cristo na nossa vida. Então você vai ser caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública. E você vai dizer assim: eu morri para mim mesmo. Aonde é que fica a reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam e falam sobre mim. Caráter é aquilo que realmente eu sou. E Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha verdade. Você não precisa viver por aí se defendendo, se justificando, querendo impressionar os outros. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Olha o que é que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Diga comigo: ninguém se prive da graça de Deus. Quando a pessoa não vive debaixo desta graça, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai ser enganada pelo diabo. Ela vai ser ferida, ela vai ser machucada. Ela vai ser iludida. Porque tudo que o diabo quer é destruir a tua vida com Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo que o diabo quer fazer é destruir tua vida com Deus. Porque se ele tocar em alguma área, você vai culpar Deus. Você vai dizer: eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou lendo a palavra, eu estou jejuando, eu não perco o culto. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Amados, não estamos imunes. Deus protege, Deus guarda e Deus livra. Mas se porventura algo nos abater, o Senhor vai nos consolar e nos fortalecer. O Senhor vai estar com cada um de nós, não vai nos desamparar. E aquela situação que enfrentamos vai nos tornar mais fortes. Mas para isso você precisa enfrentar e vencer aquela situação. Você não pode se acovardar. Você não pode se render, depor as armas, desistir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, que desistem, que voltam atrás. Você precisa ter foco. É por isso que eu não desisto. Todos os dias eu encontro pela minha frente inúmeras tentações para eu poder desistir. Mas quando eu olho para o céu, eu me fortaleço. Porque não é segundo a minha capacidade, segundo a minha força, segundo o meu braço de carne, mas segundo o favor de Deus. Quando você diz: e apesar de mim, quando você enfrenta o inimigo da vossa alma e diz assim: até hoje eu fui melindroso, até hoje eu fui sensível, hipersensível, qualquer coisa mexia comigo, me jogava no chão, roubava o meu entusiasmo, abalava a minha fé. Mas a partir de agora, diabo, acabou. Eu quero me levantar em nome de Jesus para viver o poder do perdão, e quero andar em amor sempre. Espírito Santo, eu não sei como fazer isso, mas eu quero que o Senhor me capacite. Porque quando você ora e diz assim: Deus, eu quero aprender a amar, sabe o que Deus vai fazer com você?
Ele vai colocar você no meio daqueles que não são amáveis. Daqueles que vão te atacar, te machucar. Aqueles que vão colocar o dedo na tua ferida. Aqueles que vão mexer com o teu brilho. Aí você vai dizer: Senhor, eu disse que gostaria de aprender a amar. Amar o amável é fácil. Eu quero ver você amando aqueles que não são amáveis. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Olha o desafio. Ele queria cuidar daqueles que eram doentes, e não daqueles que eram sãos. Ele podia separar os melhores. Ele podia escolher entre eles os melhores. Mas ele veio para os doentes. Ele veio para os tortos. Ele veio para os pecadores. Aqueles que chegam num culto como esse e dizem assim: Deus, me perdoa, eu não sei amar. Eu sou pesado de língua. Eu sou juiz. Eu atiro pedras. Eu não perco oportunidade. Todo dia eu estou falando de alguém. Todo dia eu estou criticando alguma coisa. Nada está bom para mim. Deus, me perdoa porque eu sou assim. Deus, eu quero converter meu coração. Sabe por quê, gente? Não dá para ser igreja desse jeito. O papel da igreja é curar. Como é que Deus vai mandar alguém doente aqui para a gente enfermá-la, adoecê-la, ferir ainda mais o seu coração? Vocês conhecem quantos irmãos nós conhecemos que fizeram parte de igrejas e não querem mais saber de nada? Por quê? Por conta do sistema podre da religião, por conta de um pastor que não estava preparado, que não teve uma boa formação, que tinha manifestação, mas ele não tinha o testemunho, ele não tinha vida com Deus. Os dons são irrevogáveis, e você se deixa impressionar por aquilo que ele está fazendo, mas a vida está torta. Não existe comunhão com Deus, não existe retidão e justiça. Nós temos que olhar para a vida. Por isso que Jesus disse: conhecemos uma árvore pelos frutos. Quando alguém vem falar comigo e diz assim: pastor, fulano falou mal de você, eu digo assim: olha, a Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Você vai olhar os meus frutos e você vai olhar os frutos dessa pessoa que está falando. E quando olha para aquele que está falando, é só crítica, é só narrativa, é só mentira. Nós conhecemos uma árvore pelo seu. Que fruto é que você está gerando? Imagina o pecador. Se ele fosse uma árvore, ele seria um pecadeiro. Que frutos ele ia dar? Pecado. Olha que bonito seria para nós, se ao invés de criticar, nós elogiássemos. Por exemplo, quando o irmão sai da igreja, ele sai falando mal de mim. Quando alguém fala dele para mim, eu falei: esse irmão é uma bênção. O irmão fala assim: mas como é que pode o pastor dizer que esse irmão é uma bênção, que essa irmã é uma bênção, sendo que ele fala muito mal do pastor? Eu não vou mudar por conta do irmão. Eu não vou me tornar igual a ele. Eu não vou descer no nível dele. Eu tive uma experiência com Deus, ainda talvez ele não tenha tido. Não permita que o diabo machuque você. Sabe onde é que está a grande problemática da vida? São os nossos vícios emocionais.
Vou repetir, são os nossos vícios emocionais. Porque quando você chega em qualquer lugar, pode ser na escola, num curso técnico, numa faculdade, numa universidade, numa academia, num clube, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Como seres sociais, não demora muito tempo, a gente vai revelar quem a gente é. E o peixe que morre primeiro é aquele que tem a boca grande. A pessoa vai conhecer você numa conversa. Por exemplo, quando chega o irmão fulano para falar mal de alguém para mim, eu fico sabendo muito mais dele do que do outro que ele está falando, por conta do seu caráter. Então nós precisamos ser uma igreja que cura, uma igreja que sara. Esse é o nosso papel. Não é de julgar, não é de apontar, é de amar. Amar aquele que não merece ser amado. Por quê? Porque foi assim que Deus fez comigo, foi assim que Deus fez com você. Deus nos amou e nós não merecíamos ser amados. A Bíblia diz que Ele nos amou ainda em pecado. Deus nos amou quando éramos inimigos das coisas de Deus, e fomos resgatados pelo seu amor que nos constrangeu. Então imagina só, a pessoa fala mal de você, fala mal de você, fala mal de você, até que chega uma hora que a pessoa fica contrariada e até envergonhada, porque aquilo não para você, aquilo não muda o propósito de Deus na tua vida. Eu não posso parar o que Deus me chamou para fazer, por conta de intriga, por conta de brigas, por conta de confusão. E o diabo faz você parar. Quantos casamentos acabam por falta de perdão? E perdão não é algo que você vai usar de vez em quando. Você vai praticar o perdão todos os dias. Sabe por quê? Senão vai saturar a tua vida. Chega uma hora que o marido diz: eu não amo mais a minha esposa. A esposa vai dizer: eu não amo mais o meu marido. Por quê? Faltou prática de perdão. E isso a gente tem que fazer diariamente. Você não limpa o seu banheiro, faz a coleta da lixeira todo dia? O mesmo na cozinha. Você não pega o lixo da casa, amarra e coloca lá para o coletor de lixo levar embora? É assim que a gente tem que fazer na nossa vida todos os dias. Tudo que é lixo, tudo que te chateou, aborreceu, feriu, magoou, tudo aquilo que mexeu com a tua estrutura psicológica, porque o propósito do diabo, como eu disse, é de abalar você espiritualmente, porque isso vai desembocar na igreja. Ah, pastor, não estou indo mais na igreja, porque eu não tenho mais força para orar, não tenho mais força para ler Bíblia, não tenho mais força para buscar Deus. Eu estou revoltado. E olha, a revolta é algo que você pode usar ao teu favor. Não deixa o diabo fazer você usar a revolta contra Deus. Você tem que ter uma revolta santa dentro de você. Falar: Deus, eu quero me aproximar de Ti. Então aquilo que acontece não é para afastar você de Deus, é para aproximar você de Deus. Olha o que diz então o versículo, Hebreus 12:15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, diga comigo, nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, por ela
e por ela muitos se contaminem. Então guarde isso. Existe a tristeza, a mágoa, o ressentimento e a amargura. A amargura é um câncer que destrói você, que faz você chorar dia e noite. E se você for analisar, não tem motivo. O motivo é aquilo que o diabo plantou na tua mente. Quem caminha comigo sabe que, como pastor, o Senhor me mostra muita coisa. E a Bíblia diz: nada daquilo que fazemos fica escondido. Mas eu não permito que estas coisas impeçam o fluir de Deus na minha vida. Imagina se eu fosse um pastor que ficasse chateado, aborrecido, ferido, magoado, deprimido. Eu chegar o dia do aluguel, não ia entrar. Por quê? Porque o diabo criou ali uma legalidade, um direito, uma porta, uma brecha. E não tem ninguém aqui nesta sala mais atacado do que eu. Quando o diabo bate, gente, ele bate sem dó. E eu aprendi a morrer para mim mesmo. Então aquilo que eu ouço, principalmente pessoas que caminharam comigo, usando o exemplo de Jesus, que molharam o seu pão no meu copo, comeram comigo, beberam comigo, viveram comigo. Eu tenho que amar estas pessoas sem reserva. Se elas vão me amar e reconhecer o meu trabalho como pastor, já é outros 500. Marido, às vezes está tendo dificuldade lá na casa, sabe por quê? Não perdoa a mulher. A mulher está infeliz no casamento, sabe por quê? Não perdoou o marido. E tem que aprender a sentar e conversar antes que seja tarde demais. Por quê? O diálogo sara a relação. Eu sei que é difícil conversar. Homem foge de conversa, sabia disso? Homem gosta de ficar de mal, de ignorar, de evitar. Ele se distancia. E olha, a última arma que o diabo usa para destruir uma relação, sabe como chama? Indiferença. Vocês começam a viver dentro de casa indiferentes. Parecem dois estranhos. Vocês acham que Deus do céu olha para isso e vê como? Aí começa a amarrar tudo. Aparece doença, aparece enfermidade, tem que gastar com médico, tratamento, remédio, hospital. As contas ficam todas bagunçadas. A pessoa ganha bem, mas não consegue colocar nada em ordem, não consegue ter um patrimônio, não consegue comprar, não consegue investir, não consegue economizar, não consegue nada. Por quê? Porque o diabo usa os sentimentos, usa as emoções, para roubar de você a bênção que Deus já te entregou. Com os filhos, pais precisam aprender a conversar com os filhos e dizer: meu filho, me perdoa, minha filha, me perdoa, porque nem sempre os pais acertam, e quando você fizer isso, os teus filhos vão aprender a dizer para você também: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. A palavra em Malaquias diz o quê? Que os filhos ganharão os pais, e os pais, os filhos. E o que a gente geralmente ouve, o que é? Um profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Nós ficamos no argumento. Quando a pessoa é boa de argumento, é porque ela é ruim de relacionamento. Você tem que aprender a abraçar o filho, a beijar o filho, a dizer: eu te perdoo.
Há pouco eu tive um atendimento. Me sentei com um dos nossos filhos na fé. Ele confessou o seu pecado. Eu o abracei e disse: eu te amo. Você é filho. Você é querido, você é especial. Por quê? A nossa tendência é de excluir, descartar. Por quê? É a maneira que você usa para castigar. Você fecha a cara, fala sério, só o necessário, ao invés de derramar amor. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que cura alguém? Amor. Muito amor. Só que como você vai dar amor se você não recebeu amor? Você pensa que esse sentimento que você tem é amor, e não é. Por quê? Porque o amor não é interesseiro. O amor não é vingativo. O amor não é frio. E muitas vezes nós precisamos orar e dizer: Deus, me ensina a amar. Eu não sei o que é amar. Você tem que orar e dizer assim: Senhor, ensina eu a amar minha igreja. Por quê? Você tem um pastor que ama muito você. Um pastor que se desdobra para fazer a obra de Deus. São horas de oração, dias de jejum, madrugadas de joelho dobrado. Eu abri mão da minha vida para dedicar a Cristo, para dedicar a vocês. E sabe a mordida que mais dói num pastor? Mordida de ovelha. Lembra de Judas? Por que tem um Judas na história? Para a gente olhar para Jesus e aprender com ele como que ele lidou com Judas. Perguntaram assim: como é que nós vamos saber quem é esse tal Jesus? Aí Judas disse: aquele que eu beijar é Jesus. E ele chegou no Getsemane e deu um beijo em Jesus. Jesus disse: amigo, me traístes com um beijo. Se é você, seu excomungado, seu lazarento, seu condenado, não vem me beijar não, eu sei o que está no teu coração, falso, avarento. Me trair por 30 moedas de prata? Só? Miserável. Mas Jesus era terno. Sabe quando você vai ganhar as guerras? Quando você for terno. Sabe, aquele olhar não de condenação, não de reprovação. Imagina Jesus olhando para ele e dizendo assim: amigo, me traístes com um beijo. Ele ficou tão revoltado com isso, gente, que ele foi procurar uma corda para se enforcar. Ele falou: não posso usar esse dinheiro, vou devolver. E quando ele devolveu, não quiseram receber, porque era um dinheiro maldito. Ele foi usado para condenar um inocente. Esse dinheiro foi usado para comprar um campo de sangue, um cemitério. E quando ele estava ceando com Jesus, Jesus disse para ele assim: o que tendes de fazer, faze-o depressa. Os outros pensavam que era cuidar dos necessitados, mas não. Jesus sabia o que ele estava por fazer.
Então você vai conviver com pessoas de todo tipo. Só que você não dá valor para as pessoas boas, você dá valor só para aquilo que é de ruim. Quem são os teus amigos? Aqueles que fazem fofoca com você. Aqueles que apoiam o seu ponto de vista. Aqueles que discordam de você, que apontam um dedo para a sua cara e diz: olha, você está sendo usado pelo diabo. Você vai se afastar destas pessoas. Você quer se macuminar com aqueles que são revoltados, também doentes, escravos do diabo. Amados, é um desafio construir uma igreja, ganhar uma pessoa para Jesus. Mas para afastar, você faz isso em 10 minutos. Encontra num shopping, encontra no mercado, encontra numa loja, marca para tomar um café. Tem café que não era para existir. Sabe por quê? 1 aos Coríntios, no capítulo, acredito que 5, diz que você não deve se assentar com o maldizente. Por quê? Porque palavras são sementes. Enquanto você está de boca cheia comendo, palavras estão sendo plantadas no seu coração, palavras estão sendo liberadas, e você ouve. E tem coisa que você diz: eu sou forte, pode falar. Só que aquelas palavras são palavras de morte, são palavras de maldição, são palavras que vão acabar com a tua fé, que vão destruir você. E nós vamos continuar aqui, e nós vamos fazer a obra de Deus, até Jesus Cristo voltar, até a igreja ser arrebatada, ou até nós partirmos. Por quê? Porque Deus nos chamou para esta missão, e Deus te chamou para você ser igreja, e não tropeço no meio da igreja. Deus te chamou para ser bênção, Deus te chamou para ser edificador da casa do Pai. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, todos nós somos importantes neste processo de construção, cada um aqui tem o seu valor. Quando a Bíblia fala a respeito de que nós somos pedras vivas, nós não somos tijolos, todos iguais, fala da nossa personalidade, fala da nossa individualidade. Algumas pedras, elas são mais pontudas, algumas pedras são redondas, algumas pedras nos incomodam, algumas pedras nos cutucam, algumas pedras são desconfortáveis, mas algumas pedras são uma bênção. Amados, vocês nunca vão me ver falando mal da igreja que o Senhor Jesus me deu para pastorear. Você nunca vai me ver falando mal de um irmão ou de uma irmã. Eu sempre vou abrir minha boca para dizer: ele é bênção, ela é bênção. Embora muitas vezes o diabo use a boca de outras pessoas para falar o contrário. Mas eu estou edificando, eu estou construindo, eu estou plantando. E eu creio que a boa obra que o Senhor começou a fazer no nosso meio, Ele é fiel para completar. Você que está aqui é uma pessoa que Deus escolheu para permanecer. Você é um remanescente. Enquanto muitos pensam em desistir, em sair, em pular do barco, em abandonar, você é aquela pessoa que diz: eu estou comprometido com a cruz, eu estou comprometido com Cristo, eu olho para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu não ando com pessoas perfeitas, eu não tenho expectativas além daquelas que eu devo ter. Porque quando a pessoa coloca expectativa em igreja, chega uma hora que a pessoa diz: não, essa igreja aqui não atende a minha expectativa, eu vou para um outro lugar. Eu quero um pastor mais ungidão, eu quero um grupo de louvor mais espiritual, eu quero irmãos com poder aquisitivo melhor. Você sabia que tem disso? Tem pessoas que já chegaram para mim e disseram assim: olha pastor,
Eu quero ir para uma igreja onde o poder aquisitivo dos irmãos é melhor. Mas a Bíblia fala daquela igreja rica, no Apocalipse. Ela era rica, não tinha falta de nada, mas o Senhor Jesus via ela como pobre, miserável e nua. Quem nós somos? Deus pode te usar? Eu vou te falar uma coisa hoje. Deus quer te usar com todos os teus defeitos. Deus não vai esperar você se tornar perfeito. Ele vai te usar do jeito que você é. E quando Ele começa a te usar do jeito que você é quando Ele começa a amassar o barro. Então nós precisamos ir para a casa do oleiro e deixar Ele nos amassar. Ele vai derramar da água do Espírito e Ele vai nos amassar até a gente criar aquela liga, para que Ele possa de repente nos transformar em vasos de honra. Ele vai tirar de nós todas aquelas pedrinhas, aquelas barrelas que quando vai para o forno faz a peça trincar, faz a peça se quebrar. Vamos ficar de pé. Pai, eu sei que a Tua graça está aqui. Eu sei que a Tua igreja está vivendo um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de restauração, um tempo de conserto, um tempo de bênção. Senhor, em nome de Jesus, olha para quem está aqui, olha para quem está em casa. Que esta palavra, Senhor, possa trazer cura para as famílias, para os pais, mães, filhos. Que esta palavra possa trazer cura na vida profissional, na carreira, na caminhada desta pessoa. Que esta palavra possa fazer dela um homem de Deus e uma mulher de Deus, amadurecido, como diz lá em Efésios capítulo 4, que possamos crescer e alcançar a medida da estatura de Cristo. Senhor, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para romper, nós estamos aqui para viver o novo e diferente. Queremos nos humilhar a Ti, queremos que o Senhor nos abençoe por conta da introdução desta palavra, e que na sexta-feira que vem, o Senhor possa nos edificar mais um pouco, que o Senhor possa nos moldar mais um pouco, e que possamos viver tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Diga: eu sou uma bênção. Diga: o diabo não mais tem parte comigo. Quando Jesus estava para ser preso, Ele diz: se aproxima o diabo e ele nada tem a ver comigo. Mas nós não somos perfeitos, ainda tem muita coisa que a gente tem que dizer: show Satanás, é ou não é? Mas diga para o seu irmão aí no seu lugar: você é uma bênção. Fala de boca cheia. Vó Dirce, você é uma bênção. Irmão Maurício, você é uma bênção. Irmã Nice, você é uma bênção. Fabião, você é uma bênção. Rossane, você é uma bênção. Anderson, você é uma bênção. Aleluia. Lucão, você é uma bênção. Fala que ele é uma bênção. Fabrício, é uma bencinho. Renato, você é uma bençona. Amém? Glória a Deus. Vamos embora? Diga: eu estou liberto. Diga: eu estou me convertendo dia a dia. Diga: eu estou sentindo algo nas minhas costas, acho que é asas. Está nascendo. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão.
Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos, arrebanhe de votos dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Declaração de fé, no swing da melodia. Pai, em nome de Jesus, abençoe os pedidos de oração e os projetos de vida que estão aqui. Abençoe cada irmão que está na internet, em nome de Jesus, fazendo o seu pedido, colocando diante de Ti esta necessidade de cura, este milagre, esta questão de relacionamento. Em nome de Jesus, Senhor, seja com os Teus filhos. Nós profetizamos bênção, em nome de Jesus, e toda a igreja diga comigo, amém. Amanhã, adolescentes, às 19h30, e nosso culto especial, logo mais, domingo, às 19h30. Vão na paz, Deus abençoe, amo vocês.